a ideia da dramaturgia, ou do conceito expandido de dramaturgia e dos modos de criação e de produção do teatro hoje no Brasil, assim, tem muitas perspectivas, assim, né? São múltiplos, né? Singulares. E, de alguma maneira, na companhia, no nosso grupo, a gente também se deixa permear por tudo isso, evidentemente. A gente vem de uma geração que acreditava no teatro como no teatro político, né? Da geração dos anos 60, que a gente fazia um teatro pensando que ia mudar o mundo. Só que o mundo é que muda a gente, né? O mundo é que muda o teatro, o mundo é que muda as pessoas, né? Então é isso, eu acho que é esse o caminho. E é uma variedade incrível, né, de histórias, de tipos humanos que surgem e que sentem necessidade de dar o seu depoimento e imediatamente eles se transformam porque eles entram em cena e eles representam a si mesmos. Esse mecanismo é muito interessante de flagrar porque a gente contrapõe esse mecanismo de autorrepresentação com o nosso mecanismo de representação, porque somos atores na rua. O meu despertar para a dramaturgia, ele está muito ligado ao meu começo no teatro. E o meu começo no teatro foi como ator amador. Mas o teatro, de alguma maneira, acabou caindo na minha vida e eu entrei num grupo de teatro amador da escola e comecei a atuar. E isso realmente acho que foi a porta de entrada, no sentido assim do estímulo, né? A descoberta do palco, a descoberta do teatro e a descoberta da relação com o público. Eu já tinha assim uma ligação com a palavra, com o texto, com a literatura, que era uma coisa muito constante, assim, talvez até desde os 12 anos, ou até um pouco antes. Então, quando o teatro entrou na minha vida nesse momento como ator jovem, ator amador, foi quase imediato assim a aproximação dessa vertente da dramaturgia. Eu procurei o Antunes Filho, ali pelos 24 anos, que foi quando eu entrei no CPT, já tinha uma coisa clara assim de que eu não iria tanto privilegiar o trabalho de ator, mas que eu queria realmente um mergulho no universo da dramaturgia. Tem uma forma aí de trabalhar e de escrever e de estar no teatro que eu fui percebendo que é a minha forma, que é a melhor forma, onde eu me sinto mais confortável, onde eu me sinto melhor, onde eu acho que eu encontro os melhores resultados, né? A possibilidade de escrever e de levar para o palco e de reescrever e de voltar e de escrever de novo e levar de novo para o palco, onde inclusive os atores, no caso o Hélio Cícero, cada peça aí tem um processo, né? Tem a sua dinâmica, né? Mas o Hélio, como permeou 5 dessas peças, ele acabou também se tornando um interlocutor muito grande e agora no projeto inspirado no mito do Fausto, Fogo Fato, a participação dele foi bem assim importante, sabe? O que eu acho fascinante no trabalho do teatro é a imprevisibilidade, né? A gente se lança às vezes em algumas aventuras e não sabe muito bem aonde aquilo vai dar. Então precisa ter muita disposição, coragem e ousadia e uma certa consciência do risco que você está correndo. Houve sempre um risco muito grande, a consciência do risco, um não saber, um ir descobrindo aos poucos o que você está fazendo. Seu Américo, o senhor ainda não dormiu? Não, ainda não. Não quer tomar um café? Não, agora não, obrigado. O Fingidor, acho que foi um trabalho que teve um impacto, ao mesmo tempo que instantâneo, mas duradouro também. E eu digo impacto assim no sentido de um conjunto de coisas, como a reação das pessoas, do público desconhecido, da procura pelo espetáculo, da crítica, de eventualmente um prêmio ou outro, de ao passar o tempo você perceber que aquele texto continua gerando interesse. O Fingidor teve muito disso, porque não era uma peça que eu queria escrever sobre Fernando Pessoa. Eu lembro bem, eu tinha tido uma experiência anterior à do Fingidor, o espetáculo chamado Antes do Fim, em que eu lembro que foi muito impactante, surpreendente e decepcionante até para mim perceber que a peça tinha tido um diálogo com uma parte da crítica muito bom e com uma parte
parte muito ruim. E eu lembro, por exemplo, que toda essa questão do trabalho do artista e da recepção do trabalho do artista por parte da crítica foi um mote inicial que gerou a relação do Fernando Pessoa com o crítico José Américo no argumento do Fingidor. Comecei a achar que a vida dele poderia se prestar como parábola, para poder contar essa história que eu queria contar, que tinha muito a ver com a fragilidade do artista, né, e a necessidade do artista buscar reconhecimento, tanto no Fingidor, quanto na entrevista, quanto nas Folhas do Céu. Os personagens protagonistas eram artistas, no caso escritores, né? Então tem uma coisa aí também que eu começo a perceber que só confirma um pouco na forma, né? Na fábula, no argumento, nos personagens, uma tendência, uma vontade muito grande minha de fazer com que a dramaturgia que eu desenvolva tenha sempre muito a ver com questões que realmente estejam me perturbando, me incomodando, como o Fausto agora, que se desenvolveu muito em cima dessa perspectiva, mais radical ainda no caso de eu me colocar em cena como autor. Vamos, Lúcio Carrasco. Não é ele que representa o poder de Deus sobre a Terra? É de coração que fala. Sim. Na Terra Prometida, por exemplo, tem um pouco da minha formação católica, tem um pouco da influência da minha imigração libanesa, que é uma família cristã, mas uma família cristã ortodoxa. E eu nunca tive problema, diferentemente de meus pais, por exemplo, nunca tive internamente nenhuma resistência ao povo judeu, por mais que eu reconheça aquilo que foi feito que Israel fez e ainda continua fazendo nos territórios palestinos, a identificação dos palestinos com os árabes e com os libaneses, que abrigaram muitos deles. E quando eu entrei no universo dessa peça, eu percebi que era uma síntese de todo esse imbróglio, judeus, árabes, cristãos, a questão da religião no mundo de hoje. Mas eu também não queria fazer uma peça histórica, e muito menos uma peça religiosa, né? Queria também me utilizar desses argumentos para poder discutir o mundo de hoje. Entrevista. Teve a peça Entrevista, que eu acho que também é muito importante, né? Tinha muito a ver com a questão existencial, com os questionamentos do papel do artista e um pouco essa dicotomia vida privada, vida pública, intimidade e exterioridade, né? Quer dizer, tinha um campo aí. A peça, no início, eu cheguei até a pensar que não teria a voz do perguntador, né? Do entrevistador. Nós só ouviríamos aquilo que a entrevistada escritora está falando, uma forma dela ir desenvolvendo o seu pensamento. Mas depois, no processo de ensaios com o Marcelo Lazzaratti e com a Lígia Cortez, ficou bem claro a importância da voz desse escritor para conduzir e fazer com que o pensamento dessa mulher fosse se desenvolvendo e a peça não ficasse simplesmente uma verborragia. Então percebi também que a voz do entrevistador, né, que no caso era um ex-marido dela, que forjou aquela entrevista para poder se aproximar dela de alguma maneira, o que já era uma contradição, criava um impasse logo de início. E esse texto que também começou a me mostrar um pouco a possibilidade de avançar numa dramaturgia onde a palavra poética tivesse uma força, tivesse um peso e etc e tal. Tudo aconteceu quando você caminhava por aqui. Aqui? E pensar que agora estamos conversando. Mas eu não costumo andar por aqui. Naquele dia você andou. E o senhor lembra de eu ter olhado para o senhor? Lembro, você me olhou. O Invisível foi assim um encontro entre, novamente, eu e o Hélio e o Malcir Campagnoli, que dirige o INDAC, e é um diretor muito talentoso e já tinha sido dramaturgista do Fingidor. Ajudou muito na dramaturgia do Fingidor. E aí a gente estava naquele momento, bom, o Hélio então só vai atuar, o Samir só vai escrever, e o Malcir vai dirigir. Então foi o primeiro projeto que o Malcir dirigiu. E tinha, de novo, uma fábula, chamava aquilo de fábula, né? E tem uma coisa muito delicada que talvez seja até difícil de colocar em palavras, né? Que é um motivo muito sutil, quase impalpável das motivações primeiras da minha dramaturgia. No caso do Invisível tinha uma coisa muito sutil da condição de invisibilidade do ponto de vista humano mais imediato. Essa contradição entre aparência e essência, eu acho que também é um outro tema que permeia essas peças, né?
pequenas coisas ligadas a essa invisibilidade ou essa nossa insensibilidade em relação ao outro. O quanto que a gente projeta mundos ideais, né, de humanismo, de humanidade, e às vezes com as pessoas que estão do teu lado você não consegue fazer. É um diálogo de sondagem da alma humana, assim, principalmente dessas contradições desse homem de um tempo outro, diante de um jovem de um tempo outro, e esses dois mundos em combate, mundos em convulsão, e também interesses muito distintos, né? Aquele homem é um comerciante e o jovem é um fotógrafo publicitário, entram numa rota de colisão completa. Senta. Chega desse. Senta! Jana! As Folhas do Cedro, que é aquele tipo de projeto que nasce também de uma maneira quase que eu fui impelido a fazer. De novo, o Hélio Cícero tem uma importância grande nisso, até no sentido do estímulo, né? De dizer assim, pô, você um dia precisa escrever sobre a história do seu pai, um dia você precisa escrever sobre a história da sua família. E o Hélio, além de parceiro artístico, é aquele tipo de amigo muito sintonizado com o universo da família, quer dizer, o resgate das minhas raízes através da memória de uma escritora paulistana, que é o mesmo, vai reconstituindo a sua identidade através da sua memória, mas é uma memória também inventiva, uma memória que vai se transformando em imaginação e ao mesmo tempo um jogo teatral que se estabeleceu na cena. E aí, depois do Fingidor, foi a segunda vez que eu dirigi e foi a segunda vez que eu percebi o quanto que era importante em alguns processos eu estar próximo, porque senão o texto não sairia, pura e simplesmente. Porque uma coisa é a ideia, mesmo a primeira versão, mas esse texto das Folhas do Cedro foi sofrendo muitas mudanças no processo. Inclusive, as Folhas do Cedro foi fundamental a experiência e a boa recepção do espetáculo pelo público e pela crítica, me encorajou muito a aceitar o convite e provocação do Hélio Cícero nesse momento de entrar em cena, ou seja, voltar aos palcos como ator depois de 17 anos, para defender o papel do escritor Fausto, que vai marca um encontro, Mefisto e Fausto, Mefisto e esse escritor, eles marcam um encontro num teatro, quem dá a ideia é o próprio Mefisto, através dos seus aliados, marca um encontro com o escritor num teatro, e aí se inicia e esse escritor também está, digamos assim, vivendo uma crise no sentido de desconfiar, né, do seu próprio talento e também de não encontrar espaço adequado, né, para o desenvolvimento desse talento numa sociedade que valoriza tão pouco a arte. Eu estou estudando com os alunos os textos do Tchekov lá no Célia Helena, onde eu dou o curso de dramaturgia, e é curioso como os personagens do Tchekov, você não consegue apreendê-los, né, imediatamente. Então você acha que ele é uma coisa, dali a pouquinho ele vira e você fala, então ele não era bem aquilo, ele é isso daqui. Passa mais 5 minutos, ele mostra uma outra faceta. Porra, é uma coisa fascinante, assim. Você não consegue dizer esse cara é assim, esse cara é assado. Ou é muito menos dizer ele é um herói ou ele é um vilão, né? Então, do ponto de vista da dramaturgia, também está sendo muito desafiador entrar nessas contradições. Quer dizer, isso tem que virar cena, isso tem que virar poesia, isso tem que virar filosofia, na melhor das hipóteses, dramaturgia, né? Mas tem uma coisa aí, assim, de eu resolver assumir, mergulhar nas contradições do personagem, do escritor e do próprio Mefisto, porque a situação básica na qual o Mefisto está inserido, né, no contexto dessa peça é a aposentadoria compulsória, sabe? Ou seja, ele foi banido do mundo. A tese da peça é que o mundo, de alguma maneira, os homens têm praticado, né, o mal de forma tão descontrolada que ninguém mais procura Mefisto para fazer pacto. Ninguém precisa mais de Mefisto, uma vez que todos se tornaram Mefistos dos seus pequenos mundos. Mas esse escritor procura. Lembro-me do céu repleto delas, de homens alados, movidos por sonhos, senhores do tempo, crianças eternas. Na verdade, eu tenho um sonho, e talvez seja um sonho muito pueril e muito bobo, e talvez agora no Fausto eu consiga resolver isso na minha cabeça, que é um sonho de você escrever uma peça que seja imutável, né? Quer dizer, né? Não se mexe nela, nenhuma palavra. Eu vou escrever um texto, vou fazer a primeira leitura, todo mundo vai achar maravilhoso, eu vou achar maravilhoso, e esse texto vai ser ensaiado no dia seguinte e vamos começar o processo.
Eu nunca consegui fazer isso. Sempre houve, né, uma tentativa de criar o texto absoluto, pronto, né, acabado. Mas começo, assim, é impressionante. É só alguém ler, falar alguma coisa, mas não é, às vezes não é o que a pessoa falou que desperta alguma coisa em mim. Eu sou capaz de refazer a peça inteira. Não porque ela falou, essa parte não está boa, ou isso. Porque alguma coisa ali no que ela falou mexeu com alguma coisa dentro de mim. Então é um negócio que vai indo, e, porra, é difícil, incansável, às vezes exaustivo. As 2 peças que eu dirigi foram dessa trajetória toda as peças mais bem recebidas pelo público, mais bem criticadas, premiadas, longevas. Não que outros diretores não possam fazer isso tão bem ou até melhor do que eu, mas a questão é estar na sala de ensaio, fazendo isso que eu estou fazendo, é o que tem possibilitado, nesse momento do meu trabalho, o amadurecimento do texto, né? Agora, há outras formas de se criar. A forma de experimentar a presença, né, de um dramaturgo dentro da sala de ensaio, e esse texto, essa dramaturgia, aos poucos, né, e sendo desenvolvida dessa maneira. Acho que o teatro ele é, por natureza, a arte do coletivo, né? A arte do encontro, a arte do grupo, né? A arte do outro. E esses pilares básicos, o dramaturgo, o diretor, o ator, se não tiverem perfeita sintonia, se não estiverem trocando, tanto faz realmente se for um processo colaborativo, processo de ensaio de mesa, ou dessa maneira que eu tenho feito, ou até eventualmente alguém que pegue um texto e diz, agora esse texto ninguém mexe e por favor façam. Se quem for fazer tiver realmente uma identificação muito grande com aquele universo, uma sintonia, um interesse, um desejo de fazer aquilo, o diretor também, eu acredito que o próprio teatro cria essa força, essa aura, né? E a peça tem uma grande chance de ter vida própria, porque eu acho que no final das contas é disso que se trata, né? E eu acho que há vários caminhos aí para se atingir isso, né? A dimensão coletiva do trabalho, num grupo, é evidente, ela existe. Agora, como se dá isso a cada trabalho dentro do grupo? Ou como isso é percebido diariamente? Por exemplo, na Companhia Brasileira, existe muito claramente em cada trabalho funções determinadas. Não tem todo mundo faz tudo. Por exemplo, nos processos dramatúrgicos, mesmo quando a gente monta um texto de um outro autor, existe um trabalho de construção dramatúrgica em cima disso. E muitas vezes isso é compartilhado, quase sempre. E existe uma autoria a partir disso, que também é compartilhada. Por exemplo, Vida é um texto, eu escrevi as palavras. No entanto, o trabalho não é só a autoria minha, é uma autoria compartilhada. Os atores que estão em cena também criaram aquilo. Mesmo que, em algum nível, a contribuição ou a colaboração tenha se dado ali, na função de ator. Só que é preciso considerar uma coisa: os planos, a tentativa é que eles sejam deshierarquizados. O texto não é mais importante do que a presença manifesta do ator, ou do que como a luz conta a história, ou como se organiza o espaço. Tudo é trazido para o plano da dramaturgia, da articulação desses elementos numa escrita, em última instância. Na ideia de deshierarquização, tudo vira autoria. Então, na ideia da colaboração, a gente exerce funções, a gente não mistura, né? E aí, para ser autor da peça, você não precisa ter escrito o texto. Para você ter uma relação de autoria, você não precisa ter escrito o texto. Para você ser um artista dentro daquela, ou parte daquele conjunto de implicações artísticas, políticas, estéticas, você não precisa ocupar o lugar essa ideia do autor como
como inatingível, a gente não tem isso. Tem uma questão interessante com relação a isso, que é daí, por exemplo, se você tem um problema de substituição de um ator durante uma temporada, é muito difícil substituir um ator, porque normalmente tem muito dele implicado no trabalho. Então, tem uma autoria de cena, tem uma forma de dizer, tem a compreensão do trabalho inteiro da companhia. A gente não trabalha sempre com os mesmos atores. A gente trabalha com muitos atores que trabalham sempre conosco, mas que não são atores só da companhia. E a gente só consegue substituir entre os atores que já trabalharam com a companhia e que entendem a pergunta, que entendem as questões de direção do Márcio. Então, por exemplo, começou a acontecer comigo uma coisa que eu comecei a substituir atrizes em determinados momentos. Eu não era atriz de carreira, eu fui formada como atriz, mas sou iluminadora de dia a dia, de experiência, sou iluminadora, mas acabei vindo para a cena porque eu tinha em mim a questão, o discurso, a autoria. Então, era muito mais simples para mim e para o Márcio, eu ser colocado no lugar de uma atriz do que trazer uma atriz de fora, que talvez fosse mais talentosa do que eu, tivesse mais condições no trabalho de atriz, mas que não entendesse as questões de autoria, de dramaturgia, as nossas perguntas. E eu fui vindo para a cena para substituir alguns atores. E agora a gente tem problemas desse tipo também. Como substituir um ator? Ele é autor, muito complicado de substituir. E ser autor não significa escrever o texto. Eu acho que a gente tem 2 exemplos, os mais recentes, que vale a pena falar um pouco. A gente tem o exemplo do Vida, que então é um texto, que cada palavra desse texto foi colocada no papel, escrita pelo Márcio, mas antes de termos um texto, nós temos uma ideia de espetáculo. A gente tinha a obra do Paulo Leminski, que foi ponto de partida desse espetáculo. A gente teve um ano de pesquisa a partir da obra, da leitura da obra, e nunca a nossa ideia foi adaptar alguma coisa do Paulo Leminski, apesar disso também poder ter sido uma alternativa. A gente se deixou contaminar pela obra, pelo Paulo, pela palavra dele, pelas técnicas dele, enfim, por tudo. Foi um trabalho bastante intenso, enfim, aprofundado mesmo da gente. E, então, depois, o que fazer com tudo isso? E foi a partir disso que nós começamos a construir a dramaturgia do espetáculo, nós 3, da absorção de tudo isso por cada um de nós. E fomos tirando o que não era, a princípio, até chegarmos em pontos comuns do que era, do que poderia ser, do que nos interessava em tudo aquilo. A dramaturgia começou daí. E agora a gente tem um último espetáculo que chama Isso Te Interessa, que é a tradução de um texto contemporâneo francês, da autora Noëlle Renaud, que não é uma adaptação do texto, é realmente a montagem desse texto, mas que passou por decisões dramatúrgicas nossas muito importantes, de como realizar esse texto. Então, a questão que ela coloca na escrita desse texto é uma questão tão complexa que passou por uma dramaturgia, sim, de como realizá-lo. E essa foi a grande questão dos ensaios desse espetáculo, que serve para a gente, nesse momento da nossa trajetória, muito mais para aprimorar um trabalho de ator e do que a gente tem pensado como um ator que se destine para esse tipo de dramaturgia, para esse tipo de realização teatral, qual a gente quer chegar, para que essa apresentação se dê e se concretize, se realize realmente. Então, nós pensamos muito todo esse processo, muito em função do ator. A gente acredita que é o nosso trabalho mais difícil, tecnicamente, na sua realização. Eu tenho certeza, que vai me acontecer uma coisa muito boa depois que eu fizer isso. Beije alguém que você ama muito ao receber essa carta. Ainda mais pela pena de trazer sorte. A original está em Northumberland, Inglaterra. E suas cópias rodam o mundo inteiro. Pensamento positivo faz milagre. Leo, está comprometido! Se você não é, você não se compromete, nem com a culpa. Pois é, meu, com a culpa.
A Associação dos Dramaturgos foi uma coisa quase que natural. Havia em Campina Grande um festival que era muito bom, nos anos 70 e 80, Festival de Teatro de Campina Grande. E lá nós nos encontrávamos sempre, um grupo. Eu, Altimar Pimentel, Luiz Marinho, Tasso Borralho, lá do Maranhão, pessoal do Ceará. Era uma semana de festa, ficava todo mundo hospedado lá em Campina Grande, vendo teatro, discutindo teatro. E eu fiz aqui em Natal, promovi um encontro de dramaturgos do Nordeste. E nesse encontro surgiu a ideia e criamos essa associação de dramaturgos. Era Luiz Marinho, lá de Recife, Altimar Pimentel, Paraíba, né? Romildo e outro grupo de Recife. Todo o Nordeste estava aqui, né? E criamos essa associação para congregar dramaturgos, discutir a dramaturgia do Nordeste, tentar promover essa dramaturgia, publicar essa dramaturgia, e que ficamos fazendo todo ano um encontro com essa perspectiva de promover a dramaturgia do Nordeste. Não em defesa da dramaturgia, regionalismo, não tem nada disso. Apenas provocar a discussão sobre o que está se produzindo no Nordeste. Uma das grandes coisas da associação era esse projeto de publicar texto. Vocês sabem como é difícil publicar teatro no Brasil. Ainda bem que contamos com o apoio de algumas secretarias de cultura de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal da Paraíba e daqui. Conseguimos publicar 2 volumes de uma coleção que se pretende 4. Cada volume 5 dramaturgos. Então já publicamos 2 volumes, 10 dramaturgos, e eu acho que esse ano eu vou conseguir publicar os 2 para fechar essa coleção Teatro Nordestino. Eu percebi, de início eu era muito apaixonado pela cultura popular. Isso como elemento, como subsídio para um teatro. E eu comecei fazendo isso. E me envolvi, reuni pessoas que faziam isso, como Altimar e Luiz Marinho principalmente, na linha de Ariano Suassuna. Mas a gente pegava a cultura popular não para reproduzi-la, não querer fazer um teatro regionalista, não. Eu vejo o mundo, meus colegas dramaturgos, pela ótica que se formou nessa cultura. Claro que nos últimos 10 anos, ou um pouco mais, esse teatro foi se afastando da cultura popular e percebendo as inovações do mundo, não é? Novos encenadores, principalmente. Eu digo isso porque o que mudou minha dramaturgia, minha maneira de escrever, foi um encenador, o galego Moncho Rodrigues, que dirigiu uma peça minha, A Luz da Luz dos Punhais, que para mim é um marco da minha dramaturgia. Eu escrevi até então dentro daquela forma das farsas tradicionais e de repente o Moncho me mostrou outras possibilidades da fala teatral. Isso mudou meu teatro. Então nós hoje reunimos na associação, sem nenhum pudor estético, pessoas de vários segmentos. Totalmente não temos credo a defender estético, não. A gente reúne os dramaturgos que produzem teatro, dramaturgia na região. Eu tive momentos de grande alegria. Ver algumas peças minhas encenadas, eu digo, meu Deus, foi eu que fiz isso, né? Quando eu fui ver A Grande Serpente, e olha, já tinha sido encenado em Recife por Moncho Rodrigues na década de 1990. Numa montagem muito revolucionária, dentro de da Casa de Cultura, um antigo presídio de Recife, uma montagem surpreendente. João Marcelino montou com o Iboaça, ele conseguiu perceber o que estava por trás daquele meu teatro, que é o teatro grego, que sempre foi minha fonte, minha inspiração, minhas primeiras leituras. E A Grande Serpente tem muito a ver com Édipo Rei, enquanto seu enredo e sua estrutura com o teatro grego. Ele percebeu isso e deu essa aridez que eu chamo os sertões gregos, né? Os desertos gregos eu comparo com nossas caatingas, né? A tragédia está nos desertos. Então ele foi uma montagem surpreendente, sem renunciar à sua estética nordestina, que ele usou o cercado, as roupas, fez uma montagem muito bonita e eu fiquei muito surpreso. Então eu costumo dizer que os encenadores estão precisando instigar os dramaturgos hoje aqui na região. Eu nunca escrevi teatro para a rua,
Nunca. Eu escrevi uma peça chamada As Aventuras do Pedro Malazarte, pelos caminhos do sertão, né? Título assim, bem literatura de cordel, intencional. E esse espetáculo eu escrevi para o palco. Mas um grupo chamado Alegria, Alegria pegou essa peça, montou para a rua, eles fizeram mais de 2.000 espetáculos. Andaram o Brasil de cima a baixo, foram a Portugal, Chile. E eu digo que resposta fantástica, né? Porque o teatro de rua, que eu não sou doutor em teatro de rua, quando eu vi eles se apresentando, em várias ocasiões, dias diferentes, cidades diferentes, a reação do público, né, era tão maravilhosa, tão espontânea, que eu dizia, meu Deus, que bom esse trabalho, como a palavra chega, né, e para a pessoa. Então foi uma experiência muito feliz. E esse grupo da Paraíba, que tem boca para gritar, montou também a Festa do Rei, que é a minha primeira peça, bem quadradinha que eu fiz para o palco. Foi meu primeiro espetáculo encenado. Nunca pensei que ele funcionasse em rua. Não é? É interessante. Então, talvez aí venha, lá dentro, no inconsciente, o teatro que eu vi quando era menino, o teatro de João Redondo, nas feiras da cidade que eu fui viver minha infância, Macaíba, aqui perto. Quando eu comecei a me envolver com teatro, que eu tinha uma formação clássica do teatro, e nunca me aventurei a escrever. Mas quando eu li Faço na Boa Preguiça de Ana Suassuna, eu digo, pô, Deus, é isso. É essa fala que eu sei dizer. É assim que eu sei falar. Eu acho que é por aí. Você, de repente, tem seu inconsciente, né, toda aquela estrutura dos altos populares, que nós somos muito ricos. Temos aqui no Nordeste, no ciclo natalino, os pastoris, que é de uma beleza plástica, que são pastoras cantando em busca da manjedoura, buscar o menino nascido, né? O boi de rei, o teatro de bonecos, que é riquíssimo. Então, o fandango, são vários altos populares que Mário de Andrade chamou de danças dramáticas, né? Tanto é que ele foi muito feliz nessa afirmativa. As danças dramáticas. A gente está dentro da gente. A gente tá, o falar, o gesto, né? Os novos dramaturgos, gente nova da geração de 30 anos, por aí, que naturalmente, isso é natural, não é cíclico. Essa geração se afastou da cultura popular, mas o trabalho dele reflete, impressionante como reflete essa cultura que está impregnada na sua alma, que é muito forte a cultura popular do Nordeste, é muito forte, não é? É riquíssima. Você vê, poucas regiões no país você pode ter assim, isso aqui representa essa região, não é? O cangaço, que é um assunto riquíssimo, que eu acho um pouco explorado, porque a tragédia do cangaço, pouca gente percebeu a origem social do drama. Vai no mito de Lampião, no superficial das guerras, das ciladas, dos assaltos. Ninguém discutiu por que cangaço. Porque esses homens abandonavam tudo e viravam bandidos. E tinham uma ética, não é? Isso não foi estudado ainda no Nordeste, salvo engano meu. E foi pouco aproveitado no teatro. Uma coisa tão densa dramaticamente. Eu e a Paula, a gente resolve sair de São Paulo e se mudar para João Pessoa. Eu vinha de uma trajetória de trabalho em São Paulo, na Companhia do Latão, e queria dar continuidade àquele projeto em dramaturgia que a gente começou a desenvolver lá juntamente com o Sérgio de Carvalho na Companhia do Latão. A partir daí, a gente criou o coletivo de Teatro Alfenim
em torno da ideia de fazer o primeiro espetáculo, que é o Quebra-Quilos, que surgiu no final de 2007. E a partir daí surgiu o primeiro processo de trabalho. Quebra-Quilos é uma história de uma revolução, uma revolta popular que acontece no sertão da Paraíba, no final do século XIX. A razão não está no ponto, mas nós hesitamos. E então, lá se foi a mensura da razão que pondera. Aí o que resta já não presta. Mas é melhor do que nada. Durante esse processo de formação do grupo, das oficinas, a gente começou a pensar um pouco como é que a gente poderia traduzir esse fato histórico em imagens potentes para a cena. E isso é um trabalho que a gente desenvolve na sala, juntamente com o processo de improvisação dos atores. Então a gente reúne na sala todo tipo de material possível, seja imagens, seja estudos sociológicos, estudos históricos, entrevistas, depoimentos. E a partir desse material é que a gente começa a pensar em imagens potentes que possam, de algum modo, traduzir algum aspecto daquele assunto que a gente quer lidar. Eu proponho para os atores um jogo fundamental para uma cena, porque eu acho que aquilo pode, eventualmente, se tornar uma cena. A partir desse jogo fundamental, os atores fazem um trabalho de dramaturgia e de escolha dos materiais que eles querem apresentar. Somente após essa experiência é que começa a surgir o texto, que já tem um tratamento mais literário, que é o único momento que eu trabalho fora da sala de ensaio. Então, durante todo o processo, é praticamente o tempo todo na sala, fazendo experimento desse material e, a partir daí, construindo juntamente com a visão dos atores, um ponto de vista múltiplo para a cena. E esse ponto de vista múltiplo, ele sempre conjuga duas coisas fundamentais: o jogo da cena e uma imagem fundamental, que seja potente do ponto de vista teatral. A partir daí é que se constrói essa dramaturgia. Por isso que a gente chama uma dramaturgia em processo. Dona Joaquina. Sim, senhor. Me dê. Tome cuidado. Trouxe o dinheiro? A peça está em bom estado. Pode avaliar. A chegada de Márcio aqui em João Pessoa, realmente, para mim, tem um diferencial. Eu fazia parte de outros grupos, né? E ao receber o convite de Márcio, fiquei muito estimulada por conhecer a trajetória dele na Companhia de Latão e, como atriz, viver essa experiência que, de repente, para mim, era nova, dessa construção diferenciada. Durante todo esse processo, a gente falando do Quebra-Quilos especificamente, a gente de repente parou para fazer uma avaliação e tínhamos mais de 30 cenas, quando a gente estava pensando que a gente ainda não havia criado o suficiente. E outra coisa também é que as cenas praticamente são independentes, no entanto, não são. E isso é o que mais instiga a mim, particularmente, essa forma da gente saber e não saber o que vai resultar. E à medida que a gente vai trabalhando, vai se enriquecendo da criação de personagem, das idas e vindas do nosso entendimento do espetáculo. Está ouvindo os grilos? Estão cochichando os pecados dos homens. O começo com Quebra-Quilos foi um pouco essa dificuldade de juntar todas essas experiências, né? E como a proposta é um teatro épico, né? Então que não se resolve assim tradicionalmente nesse começo, meio e fim, e fizemos muitas cenas. Quando o texto chegou, a gente ficou meio, mas isso aqui não dá teatro, não. Assim,
aparentemente que estávamos acostumados com outros textos. E o Quebra-Quilos foi um processo. A gente estreou, mas estreou com uma fórmula ainda estranha. O espetáculo foi decantando à medida que a gente ia se apresentando. E nós, atores, também começando a se apropriar desse método que envolvia um distanciamento da personagem. E não é só apresentar uma cena por uma cena, mas ver os aspectos contraditórios que possam revelar para o público algum tipo de crítica, de reflexão. Então isso a gente está um pouco mais familiarizado. É como se a cada espetáculo a gente de alguma forma estivesse inventando uma técnica. A gente tem uns princípios de trabalho com teatro épico, que é trabalho narrativo, o ator não encarna exatamente o papel, trabalha com a encarnação também, se for necessário, mas não é essa a via, porque o importante é tratar o assunto de forma que a gente interfira socialmente. Quer dizer, a gente estuda a história do lugar, da Paraíba, para não ter essa impressão de que somos paulistanos e trazemos de São Paulo uma solução ou uma fórmula ou algo para ser desenvolvido aqui. Ao contrário, a partir desse assunto a gente mergulha nessa história local. E depois aí, com o Milagre Brasileiro, a gente trata de um assunto que eu acho que ainda está super vigente, polêmico, que é a questão do desaparecido político. Talvez a gente tenha sido um pouco pretensioso pensar em mexer num assunto que não está ainda desvendado, tratado, mas eu acho que a gente, nesse estilo experimental, a gente conseguiu misturar várias questões. A gente trabalhou com a Antígona, a gente trabalhou com algumas ideias do Nelson Rodrigues, a gente trabalhou sobre a questão da sociedade, da classe média do país, que é de como a classe média lidou com esse assunto, que meio que esqueceu. Quer dizer, a gente encontrou uma forma aberta para não ser conclusivo, para poder tratar de um assunto que eu acho que é tão espinhoso. E experimentar como atores essa questão da não personalização. Porque a ideia era que os personagens não eram personagens, eles eram ausências. Então a gente trabalhou com isso, quer dizer, essa é uma técnica que não é uma técnica. É uma proposta, é uma ideia que, através da experimentação e da interpretação e da improvisação, a gente começa a colocar em prática, a formalizar. Iniludível público, eu sou a imagem viva de Salgomin, o Deus daqueles que querem ser felizes por todo o continente. O Deus da Fortuna, ele, de alguma forma, como interpretação, ele volta um pouco à ideia da comédia clássica. Ele propõe personagens mais sólidos, quer dizer, contrapondo com a ideia do Milagre Brasileiro, cada pessoa tem uma personagem, cada ator tem uma personagem para desenvolver. São personagens contraditórios, são personagens, apesar de cômicos, não são personagens planos, são personagens que têm opostos, contradições. O 100 Réis, que é um espetáculo de rua, foi uma outra experiência formal, foi uma outra forma, porque espetáculo de rua exige uma prontidão e uma forma de estar em cena, que na verdade não é cena, é na cidade, intervir publicamente, que pra gente foi muito novo. Comprar a sua história. Eu pago à vista, até R$5. É simples. Eu compro e você vende. Meu amigo do boné, este é a sua história e pago à vista, até R$5. E essa experiência de você trabalhar com um processo colaborativo é um grande desafio para o ator, porque ele tem a oportunidade de ter uma assimilação, de ter um nível de apropriação muito maior do espetáculo. Não é? A gente se sente não apenas como um mero intérprete de um personagem, mas sim como um coautor, como alguém que se reconhece verdadeiramente naquele produto artístico que foi concebido, não é, coletivamente. Mas a gente sente necessidade também de levar esse procedimento formal, que já mais ou menos a gente tem um certo domínio desse procedimento épico dialético, ao seu esgarçamento. A gente sente necessidade de colocar em crise essa forma, até para que ela não se cristalize como forma. E o Histórias de 100 Réis surgiu
nessa perspectiva. Quando a gente vai para a rua com Histórias dos 100 Réis, a gente não estava tão preocupado em reproduzir certos procedimentos formais da linguagem de rua que são já clássicos e são clássicos porque funcionam. E, na verdade, o que a gente queria também era fazer uma provocação, porque hoje o teatro está um pouco contaminado pela praga do depoimento pessoal. Eu acho que isso é um recorte que acaba deshistoricizando a relação da cena com o público. Parece que tudo fica dentro de uma perspectiva subjetivista e imaterial e universal e universalizante, sem nenhuma contradição. Daí dessa provocação é que surgiu a necessidade do experimento. A gente estabelece com clareza que mesmo nessa relação, por mais franca que ela seja, ela está mediada por um interesse que, da nossa perspectiva, é mercadológico. Por isso que a gente explicita de cara, compramos a sua história. Agora, pagamos o que podemos. Se você quer vender, ok, o negócio é muito honesto. E a gente paga à vista na hora, cincão. E o que a gente quer com isso? O espetáculo se chama Histórias de 100 Réis. Porque aqui, o centro histórico da cidade é o ponto de 100 réis com C. E nós começamos esse processo de observação lá no ponto de 100 réis. A gente fez muita observação de rua com as pessoas que transitam por esse espaço, que é o centro nevrálgico da cidade. Tudo acontece lá, né? Lá a gente começou a pegar os primeiros depoimentos. E daí veio a ideia de fazer as histórias dos 100 réis com S. E a gente fez essa experiência de levar a história dos 100 réis para cidades do interior, e a relação com o público do interior é uma relação muito mais vibrante, muito mais franca, né? E a gente tem colhido esses depoimentos nessas cidades todas, tanto que a gente vai agora reformular e vai fazer outra história de 100 réis. Porque como o título permite, ele é muito aberto, a gente tem até a ideia de transformar alguns desses depoimentos em cena para apresentar na rua ao final da intervenção. A gente não sabe como vai fazer isso ainda, porque está em aberto, é um processo. E é isso que a gente considera um processo formativo. Tanto formativo do ponto de vista das técnicas que nós temos que desenvolver para dar conta desses assuntos, quanto do ponto de vista dessa dramaturgia também, que se constrói não a partir de referenciais já cristalizados, de procedimentos que a gente sabe usar com tranquilidade, entre o coro para falar, para dar uma voz plural, ou então a sobreposição de fragmentos. Isso a gente faz com certa tranquilidade, mas a gente está querendo forçar um pouco essa fórmula para encontrar novos caminhos. Então, essa experiência da dramaturgia da Alfenim, ela é curiosa porque são 5 anos, e em 5 anos nós fizemos 4 espetáculos, né? O Quebra-Quilos, que é o primeiro, ele tem uma dramaturgia épico-dialética mais clássica, porque foi o momento em que a gente estava apresentando esses procedimentos para os artistas daqui. E houve uma fricção nesse conhecimento mútuo de como fazer, e isso gerou uma forma que lembra o latão, mas é diferente do latão, porque tem a marca pessoal desses artistas, com outra perspectiva de vida, com outros registros, com outras histórias, e isso é muito curioso. Só que a gente poderia fazer um segundo espetáculo mantendo essa fórmula, e a gente preferiu radicalizar no Milagre Brasileiro. E ele é o mais aberto dos espetáculos, nesse sentido. Porque a gente trabalha com sobreposição, a gente trabalha com cenas da Antígona em francês no espetáculo, a gente faz uma alusão às taras da família burguesa rodriguiana, só que no nosso caso, essas taras são sociais, porque é uma família que adere ao movimento, né? Adere ao golpe. Né? Por isso elas são representadas como fantasmagorias, são caveiras que entram em cena. Né? Enfim, e é um espetáculo que a dramaturgia experimenta o limite do procedimento épico dialético. Vai até o limite, até onde a gente pode ir. Daí, era pouco. A gente resolveu ir para a rua, que é uma forma de intervenção mais radical ainda, porque isso é um experimento, está totalmente em aberto. Por conta dessa experiência, a gente volta ao Deus da Fortuna fazendo uma dramaturgia mais clássica. Só que agora ela incorpora toda essa experiência anterior e projeta o Alfenim para um novo patamar. E o suicídio é uma infâmia para um povo, como é para o indivíduo.
O governo do imperador quer matar o povo à fome. E este não achou recurso, senão na força. Está no seu direito, porque defende a vida. O senhor acredita mesmo no que disse? Não. Não?